Nossa alegria, telespectadores, por estarmos com vocês mais uma vez no programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Hoje vamos tratar do importante tema Biblioteca Escolar e a formação de leitores. E para ilustrar esse trabalho, nós estamos aqui com duas entusiastas no tema. A professora e bibliotecária Márcia Jabor Garcia, com mestrado em Ciência da Informação pela UF, ex-professora do curso de Biblioteconomia e Documentação da Ciência de Informação da UF, autora do trabalho Euclides da Cunha no acervo da Biblioteca Nacional, aspiana e grande incentivadora deste trabalho. E aqui também a professora e bibliotecária Penha Maria Machado Diegues, formada pela UF, coordenadora do Serviço de Bibliotecas Escolares do município de Niterói, foi também bibliotecária do Corpo de Bombeiros, diretora da primeira Biblioteca Popular de Niterói e, já aposentada, trabalha na Rede de Bibliotecas Populares de Niterói, é poeta e autora de livros. Então, vocês estão vendo, telespectadores, que nós teremos assim um trabalho bastante interessante com essas professoras hoje. Nós vamos começar com a questão: como o trabalho da biblioteca auxilia a formação de leitores? Eu chamaria atenção para o fato de que o hábito de ler ele deve ser estruturado desde a infância. E a leitura deve ser vista como algo que faz crescer a pessoa, né? E algo muito prazeroso, algo importante que a criança já pode perceber. E como a porta de entrada da leitura é a biblioteca, realmente o papel da biblioteca escolar deve ser considerado muito importante. Aquilo que cerca o livro na biblioteca, o livro recomendado e trabalhado pelo professor com os alunos, o livro, o texto trabalhado na biblioteca por um bibliotecário dinâmico, com características ou com pré-requisitos que podem ser considerados muito importantes para ele bem desempenhar o seu papel. Isso tudo pode fazer com que seja iniciada uma vida com maior curiosidade, a curiosidade é muito importante, com maior possibilidade de exercício de cidadania, de perspectiva de vida propriamente, né? Nós ouvimos, eu ontem por acaso ouvi de uma médica que para o idoso, a medicina, ela vê quando o idoso está querendo desistir da vida, que isso acontece quando ele não tem mais curiosidade, quando ele perde o interesse em saber das coisas, em acompanhar aquilo que vem acontecendo. E essa curiosidade, ela pode começar a ser despertada em criança, nos anos, nos primeiros anos. E a biblioteca escolar, então, ela tem o compromisso de desenvolver uma série de sentimentos e de estimular fatores que serão importantes para toda a vida do indivíduo.
E você, Denha, quer acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de acrescentar o seguinte: eu trabalhei nos primeiros anos da minha formação de professora e nestes primeiros anos eu peguei uma turma de primeiro período, crianças de 3 anos. E como eu estava ainda na faculdade, toda atividade que eu dava para os meus alunos, a gente partia sempre do livro. O livro era a coisa mais importante dentro daquele contexto. E, apesar, né, das crianças não saberem ler, criança adora escutar história, né? Então, dali a gente partia para 1001 atividades, sabe? Eu parto do princípio de que a biblioteca escolar, ela é a coisa mais importante dentro da biblioteca escolar. Eu acho assim, que por incrível que possa parecer eu falar uma coisa dessa, porque ela é escolar, eu acho que a literatura, né, a literatura infanto-juvenil e juvenil é a parte mais importante, né, para você oferecer aos alunos. Porque é dali que parte para você a compreensão do texto, a leitura crítica, para você poder aprender a ler, né, história, geografia, né, português. Então, assim, eu sou fã número 1, né, de livros, então todas as minhas atividades, todas, elas começam sempre com um livro. Professoras entusiastas, a gente está vendo. Vamos passar para a nossa segunda questão. Quais as exigências a serem feitas para a formação do leitor? Eu acho assim, que para você formar o leitor, ele não precisa, a princípio, saber ler, né? Como nós já vimos, desde as tenras idades, as crianças já deveriam, até por questões financeiras, não teriam, né? Mas hoje em dia a gente vê muito livros de plástico, né? Livros de capa dura, sabe? Então, quando eu participei de trilhas de leitura no Campo de São Bento e em outros parques, a gente procura levar esses livros. E no o último salão da leitura que teve em Niterói, foi também assim. Eu lembro que eu cheguei até a cair, tinha um bebê lá no salão e ele, olha, era impressionante, né? Porque o colorido chama atenção, né? Então, ele pegava o livro, ficava, até botava na boca, tirava da boca. Então, eu acho que sem o colorido, sem a sedução e a facilidade para viagens fantásticas, a gente deveria sempre ter, né, essa preocupação, porque é dali que você começa a iniciar a promoção da leitura em crianças e jovens. Diante de tanta riqueza, né, nós gostaríamos de saber como é a formação e orientação dos professores que coordenam esse trabalho tão rico, tão importante. Sobre essa questão que ela acabou de abordar, eu posso batalhar, eu posso também procurar contribuir com uma ideia. É a de que nós estamos vivendo um tempo de mudanças muito rápidas. Então, a preocupação com essa questão, que ela muito bem abordou, sobre a atração que o livro pode e deve exercer sobre as crianças, independente da idade, nós estamos vivendo um tempo de mudanças muito rápidas e está acontecendo que nós vemos que as pessoas passam da cultura oral para a cultura digital sem se fixar na cultura da leitura e do livro. E isso pode trazer grandes prejuízos e formação de pessoas de modo incompleto. Então, é um ponto muito importante que corrobora com essa ideia da necessidade de uma preocupação muito grande com a biblioteca escolar e a leitura pela criança.
Muito interessante a sua intervenção, professora. Também gostei muito. Realmente é o que alguma está coisa acontecendo. Que estamos vivendo agora, né? É um assunto quente, vamos assim dizer, né? E como é a formação e a orientação desses professores que coordenam esse trabalho? Como é? A princípio, eu trabalhei desde 1979 na coordenação de bibliotecas. Então, o professor é que era o mediador da leitura dentro da escola. Hoje em dia, tem uma lei do governo federal, que são a Lei 12.244, de maio de 2010, que obriga o diretor de escola a colocar um bibliotecário na biblioteca. Então, hoje em dia, até 2020, deverá ter um bibliotecário em cada escola. A professora gostaria de acrescentar alguma coisa? Como essa lei tem todo esse tempo para ser implantada, né? Quer dizer, para ter as suas regras implantadas, o que nós vemos hoje são muitos casos de professores ou orientados, né, para um trabalho na biblioteca, ou até não orientados e que procuram, né, na medida do possível, desempenhar um bom papel. Mas aquele que conduz a biblioteca, aquele que faz o seu planejamento e traça as suas atividades, ele deve ter uma formação específica e, então, reforçando o que a professora Penha acaba de mencionar, essa lei eu espero que pegue. Também. Telespectador, nós estamos chegando ao término do primeiro bloco, mas permaneça conosco, porque vamos continuar daqui a pouco com o tema Biblioteca Escolar e Formação de Leitores, com as professoras Márcia Jabor e Penha Maria Machado Diegues. Telespectadores, estamos reiniciando o programa ASP-UF em Ação da Associação de Professores Aposentados da Universidade Federal Fluminense, em nosso segundo bloco. O tema de hoje é Biblioteca Escolar e Formação de Leitores. Estamos entrevistando as professoras Márcia Jabor Garcia e a professora Penha Maria Machado Diegues. Continuando o nosso trabalho, nós gostaríamos de perguntar às professoras, tão entusiastas nesse assunto, né? Que atividades podem ser feitas para seduzir o leitor? Como eu disse, né, depois sempre de uma história, né, a gente costuma, porque antigamente a biblioteca era muito estática, né, não havia esse negócio. E eu, assim, quando eu saí da faculdade em 1979, o primeiro capacitação que eu dei para os professores, eu dei uma apostila sobre técnicas de biblioteca, assim, bem ao alcance dos professores, e uma apostila só de atividades para a biblioteca, já naquela época. Porque as pessoas pensam que a biblioteca, né, ainda mais escolar, as crianças têm que ir lá fazer trabalho e sair de lá. E aí eu dou algumas sugestões sobre
esse trabalho, né, de biblioteca. Então, assim, recorte, colagem, desenho, hora do conto, tem também um café com leitura, que é muito interessante que se faça nas bibliotecas, sabe? Além de chamar as pessoas para o alimento da alma, tem o alimento, né? A comida, né? Propriamente, né? O lanchinho, propriamente. E tem também outras atividades que assim, de contar história. Você vai dizer o final da história, ou então não dar o título, dar para os alunos falarem o título da história. Assim, é uma infinidade realmente de trabalhos que se pode fazer na biblioteca, que hoje as pessoas estão começando ainda a engatinhar sobre isso, né? A gente também traz jogral para a escola, traz sarau, poesia, música, sabe? Tem mil e uma atividades que pode, porque a biblioteca hoje em dia deixou de ser uma coisa estática, né? Claro que tem o seu canto para estudar, né? Para se concentrar, e tem também outros lugares, né, na biblioteca que podem servir para a parte mais de lazer, e a questão realmente é para seduzir o aluno à leitura. A Márcia, eu acho que tem algumas outras considerações. Posso fazer, e pegando esse gancho, né, de que a biblioteca deve oferecer condições assim também de leitura por lazer, né? Ela, tradicionalmente, a biblioteca escolar, ela era um espaço em que, para as crianças menores, os livros de história eram apresentados, e para o adolescente e para o jovem era o espaço para fazer os deveres, para cumprir exigências dos professores. Até castigo. Não, eu nem iria tocar nisso, mas houve época em que aquele que era o responsável pela biblioteca era o professor em vias de aposentadoria, que já não deveria exercer o trabalho em sala de aula. Ele ficava na biblioteca, que era, inclusive, o lugar para o qual eram dirigidas as crianças que tinham cometido algum ato de indisciplina e que tinham sido retiradas de sala. Então, vai para a biblioteca. Então, isso mudou, felizmente, né? E sobre as atividades, que a Penha muito bem enumerou, eu gostaria de fazer alguns acréscimos. Eu vi um caso, vi através da internet, um caso na Inglaterra em que a biblioteca é exatamente o que se fez, aí o café na biblioteca, mas lá eles fazem um anúncio, venha tomar chá, lá foi o chá, né? Chá na biblioteca, traga seu café, não foi chá, traga seu café e venha folhear livros na biblioteca. Sexta-feira, das 8 às 9 horas. Assinado, Nossa Biblioteca. Então, essa é uma prática bem interessante, informal, não é? Outra que também se adota é contar história caracterizando as crianças como heroínas e heróis das histórias, fazendo aquele espaço ser descontraído, agradável, trazendo autores à biblioteca, levando à biblioteca autores que possam falar com as crianças, falar do livro, da história que escreveu, ou do livro que escreveu,
e abrir espaço para favorecer o contato da criança, do jovem, do adolescente com o autor. Concursos, com prêmio ou com certificado e com grupos participando ou individualmente o aluno participando. Por exemplo, um que tem sido adotado, procure descobrir qual é o montante do acervo da sua biblioteca. Quem chegar mais próximo ganha o prêmio. Então, isso faz com que a biblioteca seja foco, né? Com que se converse sobre a biblioteca também, e com isso a aproximação do livro. Outros mais, não sei se... eu acrescentaria alguns ainda, e eu acho assim, que com essas atividades o que faz os alunos se prenderem mais ao espaço da biblioteca e à promoção da leitura, né? Eu trabalhei no Corpo de Bombeiro, que é uma instituição também de ensino, né? Com escola de oficiais, e eu também fazia isso. Quando eu via assim, um problema que surgia, assim, por exemplo, eu fiz uma vez de falta de humanização. Aí eu peguei um texto do Bertolt Brecht e dei para eles lerem. E junto tinha o café com leitura ali. Porque eles não eram acostumados, porque eles tinham tanta coisa para fazer dentro de uma escola de formação, né? O estudo é rápido, é maçante. Então eu queria dar mais prazer para esses meninos. Eu lembro uma vez que eu dei o hino nacional brasileiro, a interpretação do hino nacional brasileiro. Mas aquilo foi uma coisa tão bonita que até hoje um coronel, que ele já é coronel, ele fala: até hoje, professora, eu lembro daquela interpretação que você deu do hino nacional brasileiro. Uma vez também eu dei vi que estava tendo muita questão de aborto com os filhos dos militares, dei também um texto falando de aborto, e neste contexto tinham algumas pessoas com estes problemas. E assim, qual foi a minha surpresa? Que eu salvei uma vida, sabe? O pai estava querendo que a menina fizesse o aborto e por conta desse texto ele não fez esse aborto. Então, assim, é uma coisa muito gratificante e a gente vê o que a leitura é capaz, né? O poder da leitura no ser humano, né? Então, assim, é muito gratificante. Eu falo sempre que eu vou sempre achar que a leitura é a coisa mais importante na vida da pessoa por conta disso. No outro dia, eu moro ali perto do RINC, e aí eu tinha a opção de livros para doar. Aí eu falei: não vou levar lá para a biblioteca não. Tem tanta gente aqui no parque sem fazer nada. Olha, parecia que eu estava distribuindo doce de Cosme e Damião. Foi um enxame dentro da coisa. E as pessoas que ficam lá são pessoas que estão na hora do almoço. Aí agora, às vezes eu nem passo, porque eu não estou sem livro, né? Quando eu passo: professora, cadê o livro, professora? Eu quero mais livros. Eu posso pegar quantos, sabe? Então, poxa, acho que não tem nada mais gratificante de você estar ajudando o ser humano a ler, aprender, ser cidadão, ser crítico, sabe? Porque as pessoas não têm oportunidade e não têm dinheiro e não têm tempo para ir a uma biblioteca. E aí, no que eu dou o livro, eu dou o endereço de todas as bibliotecas populares de Niterói. Então, sabe, eu fico até emocionada quando eu falo disso, porque é realmente uma coisa gratificante, acho que mais até para mim do que para eles. Eu acho que eu estou diante aqui de duas sedutoras, porque realmente eu ouvindo vocês falarem, né, eu me reporto ao meu tempo, assim, eu gostaria de estar nessas bibliotecas agora. Com o tempinho que nos resta, porque nós poderíamos fazer, eu acho que mais do que
programa né? sobre o assunto, né? Mas que conselhos vocês poderiam dar para as bibliotecárias que estão iniciando o seu trabalho agora, com essa experiência de vocês? Bom, com foco na biblioteca escolar, poderíamos recomendar, sugerir que procurassem manter suas bibliotecas dinâmicas, nunca fechadas, abertas para as técnicas, para as novas tecnologias. Esse foi um ponto que eu gostaria de ter abordado, acho que não consegui. As bibliotecas podem perfeitamente acessar, orientar e auxiliar e depois abrir o seu equipamento para que o usuário, em qualquer idade, ele utilize a leitura, os textos, através de equipamento que ele encontre naquele espaço aprazível, gostoso, leve, que deve ser a biblioteca. Então, eu recomendaria que ela não fosse fechada, que ela fosse dinâmica, e a interação, a gente não pode esquecer, da biblioteca com os professores, com a escola, com o governo, com os programas de governo. Isso tudo deve ter reflexo em cada biblioteca, seja de que nível for, e que o responsável esteja sempre ciente disso, tenha consciência disso. Infelizmente, estamos chegando ao final deste programa da ASP-UF em Ação, que tratou do tema das bibliotecas escolares. Você, telespectador, poderá encontrar este e outros programas nos endereços na telinha, no UFTube. E comunique-se conosco por telefone, e-mail e em nosso próprio endereço, porque a ASP ela existe para servir a nossa comunidade.